O estado de impecabilidade é meramente isto. Todo o desejo de atacar se foi, e assim, não há razão para perceber o Filho de Deus diferente do que ele é. A necessidade da culpa se foi, porque ela não tem propósito e não tem significado sem a meta do pecado. Vejam bem, a ideia de culpa, de culpabilizar os outros ou de guardar culpas a gente mesmo, só tem existência para quem ainda acredita na ideia de pecado, de pecador, de condenação. E é importante ter em mente que a culpa, essa ideia de culpa, ela está intrinsecamente ligada com a ideia de medos e com a ideia de ataque. O ataque e o pecado estão ligados como uma única ilusão, cada um sendo a causa, o objetivo e a justificativa do outro. Cada um deles é sem significado por si só, mas parece tirar um significado do outro. Cada um depende do outro para qualquer significado que pareça ter, e ninguém poderia acreditar em um deles a não ser que o outro fosse a verdade, pois cada um atesta que o outro não pode deixar de ser verdadeiro. O ataque faz com que Cristo seja seu inimigo e Deus junto com ele. Parece estranha essa frase, né? Mas se a gente parar para entender com mais profundidade, a gente vai perceber que ela é verdadeira. Então, por que o ataque faz com que o Cristo e o próprio Deus sejam nossos inimigos? Porque quando eu ataco, eu estou atacando o Cristo e o Deus que habita todos os outros seres, os quais eu ataco. Então, de forma inconsciente e sem a gente perceber, tanto Cristo quanto o próprio Deus se tornaram os nossos inimigos. Como pode deixar de ter medo com inimigos tais como esses? A palavra inimigos está entre aspas, porque eles não são nossos inimigos. Trazendo essa pergunta de uma outra forma, ele questiona: como pode deixar de ter medo de Deus e do Cristo, que são inimigos tão poderosos? Olha só, gente. E como pode deixar de ter medo de ti mesmo? É uma outra pergunta. Por quê? Porque o Cristo está em nós também, em cada um de nós. E vejam bem a próxima fala: pois feriu a ti mesmo e fez do teu ser teu inimigo. A palavra ser está com letra maiúscula. Nós fizemos do nosso ser crístico o nosso inimigo, porque se todos nós somos uma grande consciência crística manifestada, quando eu ataco qualquer pessoa, qualquer ser vivente, eu estou ferindo a mim mesma. E ele continua aqui: e agora tem que acreditar que você não é quem você pensa que é, mas algo alheio a ti mesmo, alguma outra coisa, alguma coisa que tem que ser temida em vez de ser amada. Pois quem iria atacar qualquer coisa que percebesse como totalmente inocente? É outra pergunta. Nós não atacamos inocentes nunca, né? A gente só ataca quando enxerga o pecado, a culpa, no outro. Aí sim o ataque, entre aspas, é justificado, né? E quem, porque deseja atacar, pode deixar de pensar que tem que ser culpado para manter o desejo enquanto quer a inocência? Para manter o desejo de acreditar nessa ideia de pecado, de pecador. Pois quem poderia ver o Filho de Deus como um ser inocente e desejar a sua morte? Cristo está diante de ti a cada vez que você olha para o teu irmão. Ele não foi embora porque os teus olhos estão fechados. Mas o que há para ver quando busca o teu Salvador, vendo-o através de olhos que não veem? Trazendo de uma outra forma, o que há para ver quando buscamos o nosso Salvador através de olhos físicos que só veem corpos e separação? Dessa forma, fica impossível enxergar o Cristo no outro, e a gente vai encontrar apenas egos, nada além. Não é Cristo que você vê olhando assim, é o inimigo confundido com Cristo que você contempla. Inimigo está entre aspas, porque na verdade só estamos enxergando o ego do outro e não o Cristo nele. E odeia porque não existe nenhum pecado nele para que veja, nem ouve o seu chamado lamentoso, imutável em conteúdo,
qualquer que seja a forma na qual esse chamado é feito, para que você se junte com Ele e se una a Ele em inocência e paz, para que a gente se una aos nossos irmãos em inocência e paz. E, no entanto, por trás dos gritos sem sentido do ego, está o chamado que Deus deu a ele, ao nosso irmão no caso, para que você pudesse ouvir nele o chamado de Deus a você e responder devolvendo a Deus o que é de Deus. O Filho de Deus te pede apenas isso, que você lhe devolva o que é devido a ele, para que possa compartilhá-lo com ele. No meu entendimento, é que a gente devolva a santidade do outro que é devida a ele e também para que a gente possa, com isso, receber e acessar a nossa própria santidade. Sozinho, nenhum dos dois o tem. Assim, não pode deixar de permanecer sendo inútil para ambos. A dádiva da santidade, né? Juntos, isso dará igualmente a cada um força para salvar o outro e salvar a si mesmo junto com o outro. Perdoado por você, o teu Salvador te oferece a salvação. Perdoado por nós, o nosso Salvador, que é o outro, nos oferecerá a nossa própria salvação. Porém, condenado por você, ele te oferece a morte, que são ilusões, né, gente? Sempre tem a ver com as nossas escolhas, o que a gente escolhe ver no outro. Em cada um, vê apenas o reflexo do que escolhe que ele seja para você. Se a gente vai ver o outro como perdoado, como nosso Salvador, ou como condenado, aquele que vai nos manter aprisionados no mundo de ilusões. Se você se decide contra a função que lhe é própria, a única que ele tem na verdade, está privando-o de toda a alegria que ele teria achado se cumprisse o papel que Deus lhe deu. A única função que o outro tem é a de ser o nosso Salvador. Mas se a gente priva o outro de ser o nosso Salvador, porque estamos condenando ele através da nossa mente, estaremos privando o outro de encontrar a alegria de cumprir o papel que o próprio Deus designou para ele. E isso serve para a gente também, porque o outro é o nosso Salvador, mas nós somos o Salvador de outros. Pense no outro aqui como aquele ser que mais te tira a paz, que mais te incomoda, que mais te fez mal, que mais você fez mal. Não interessa. Esse é o nosso maior Salvador, pode ter absoluta certeza. Mas não pense que o céu fica perdido apenas para ele. Olha só, porque o céu fica perdido para quem não perdoa também, para quem não libera o outro e mantém o outro aprisionado nessa ideia de condenação. Nem é possível recuperar o céu a não ser que o caminho seja mostrado a ele através de você, mostrado ao outro, no caso, através de nós, para que ele possa achar esse caminho e caminhar ao teu lado. Então, reforçando a força do perdão, o poder que tem de transformar literalmente a nossa vida. Não é um sacrifício que ele seja salvo, pois através da liberdade dele, você ganha a sua própria liberdade. Permitir que a função dele seja cumprida não é outra coisa senão o meio de permitir que a tua função também seja cumprida. E assim, dependendo da sua escolha, caminhará rumo ao inferno ou rumo ao céu, mas não sozinho. Então, dependendo da nossa escolha, nós vamos caminhar em direção ao céu ou em direção ao inferno, mas não vamos sozinhos, e nem o outro vai sozinho. E olha que exclamação poderosa! Como será bela a sua impecabilidade quando a perceber, e como será grande a sua alegria quando ele estiver livre para te oferecer a dádiva da visão que Deus lhe deu para ti, quando o outro estiver livre para nos oferecer a dádiva da visão que Deus deu a ele para ele nos entregar. E para que o outro seja livre, ele precisa do nosso perdão incondicional. Ele não tem necessidade alguma senão esta, 2 pontos, que você permita que ele tenha liberdade para completar a tarefa que Deus lhe deu, que Deus deu a ele.
lembrando-se apenas disso, que o que ele faz, você faz junto com ele, e do modo como você o vê, assim define a função que ele terá para ti, até que o veja de maneira diferente e deixe que ele seja o que Deus designou que ele fosse para você, que no caso é o nosso Salvador. Contra o ódio que o Filho de Deus pode acalentar contra si mesmo, acredita-se que Deus é impotente para salvar o que ele criou da dor do inferno. E quantas vezes nós não acreditamos nisso, que Deus nos abandonou, que Deus não tem poder contra o mal, que o mal está prevalecendo no mundo. Gente, tá tudo aí, Deus toma conta de tudo o tempo todo. A gente é que julga, rotula as situações, as pessoas e a gente mesmo. E o mais absurdo é que a gente acredita que Deus é impotente mesmo, que Ele está muito distante da gente. Mas, no amor que Ele demonstra por si mesmo, Deus é libertado para deixar que a sua vontade seja feita. Olha que bonito isso. No amor, no reconhecimento que nós damos a nós mesmos, porque o Filho de Deus somos nós. Ou que damos para o outro quando a gente reconhece a impecabilidade, a luz que habita cada um, quando a gente enxerga o Cristo no outro, Deus é libertado para deixar que a vontade do próprio Deus seja feita. Então, até a gente mesmo é que aprisiona o próprio Deus, impede Ele de agir na nossa vida, através das nossas resistências, dos ataques, dos apegos às crenças, a ideia de pecado, não, o outro é culpado, então ele merece sofrer, ele tem que ser punido. Enquanto a gente não se abrir para algo maior, para enxergar a beleza da criação divina, vai existir sofrimento no mundo. E nós também somos responsáveis pelos sofrimentos que acontecem, porque a gente não se abre, a gente não se coloca nesse estado de prontidão para que Deus possa agir em nós e através de nós. No seu irmão, você vê a imagem do que acredita que tem que ser a vontade de Deus para você. Ou seja, traz essa ideia de que o outro é espelho realmente. No seu perdão, compreenderá o amor de Deus por você, mas através do seu ataque, acreditará que Deus te odeia, pensando que o céu tem que ser o inferno. Olha só, pensando que essa vida aqui tem que ser de sofrimento. Era para todos nós estarmos vivendo o estado de plenitude, de alegria, de céu. Mas a gente acha que vive no inferno. E isso começa em algo bastante sutil, que são os nossos pensamentos de ataque, de julgamentos, de críticas e de culpas, projetando essa ideia de pecado no outro. E é por isso que precisamos nos autorresponsabilizar pelas mudanças que a gente quer ver acontecer no mundo. Olha mais uma vez para o seu irmão, mas não sem a compreensão de que ele é o caminho para o céu ou para o inferno, conforme você o percebe. Mas não se esqueça disto. O papel que você dá a ele é dado a ti e, desse modo, caminhará pelo mesmo caminho que apontou a ele, porque esse é o teu julgamento a respeito de ti mesmo. Desse modo, caminharemos pelo mesmo caminho que projetamos no outro, trazendo de uma forma mais clara tudo aquilo que eu projeto no outro é o meu próprio julgamento sobre algo que está oculto em mim. Que incrível, né, gente? Fim da leitura do livro-texto.